Olá, meus teólogos! Sejam bem-vindos à nossa sala de aula virtual, o nosso cantinho do saber, espaço do conhecimento. Nós estamos no curso de Teologia Sistemática. Estamos no módulo de Teologia Sistemática 1, que esse primeiro módulo trata das seguintes doutrinas: Bibliologia e Teontologia. Já estamos na nossa terceira aula. Você é o nosso convidado para continuarmos nesta viagem através do mundo do conhecimento bíblico e teológico. A nossa doutrina, o nosso curso tem como tema, o lema, o versículo de 2 Timóteo 3, 16 e 17. Toda a escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeitamente habilitado em toda boa obra. Vamos continuar? Nós estamos vendo Bibliologia e esta é a aula, ou resumo de aula, número 3. Vamos aos nossos conteúdos. Peraí. Deixa eu ficar ali no meu cantinho para não atrapalhar a visão de ninguém dos nossos slides. Oh, aqui, muito bem. Vamos continuar os nossos conteúdos. Nós estávamos vendo sobre a origem da Bíblia, o nome da Bíblia, como surgiu, os escritores da Bíblia, quantos foram, quando a Bíblia foi escrita, o tempo que foi necessário, quais materiais foram usados, quais as línguas originais que a Bíblia foi usada. Nós estávamos estudando sobre isso. Lembrando que na primeira aula vimos sobre a revelação natural ou geral, e a revelação sobrenatural ou especial. A revelação especial, ela divide-se em duas partes: nos atos e na vida de Jesus Cristo, e na autorrevelação de Deus positiva e escrita, que é a Escrituras Sagradas. Na aula 2, nós vimos essas questões, né? O que é a Bíblia, como surgiu, quem são seus escritores, os materiais. Pois bem, nessa terceira aula, vamos continuar a nossa investigação e também temos leituras recomendadas para esta nossa terceira aula. Leitura recomendada, Merrill Tenney, o Novo Testamento, sua origem e análise, certo? Edições Shed. Na aula passada, nós mostramos o Dicionário Internacional de Teologia do Antigo Testamento, e aqui é o do Novo Testamento, que é de Lothar Coney e Colin Brown, certo? Autores deste livro. Também é recomendável Robert Gundry, Panorama do Novo Testamento. Também é um livro recomendado. E Bíblias recomendadas, Bíblia de Estudo Nova Almeida Atualizada e a Bíblia de Estudo Herança Reformada, mas poderia indicar outras e outras Bíblias. Aqui é só um exemplo, ok? Continuando a nossa investigação, conhecendo a Bíblia, conhecendo a revelação especial de Deus, nós vamos nessa aula discutir a formação do cânon, a formação do cânon sagrado. Quem determinou? Foi assim? Alguém determinou os livros sagrados? Foi dessa forma? Será que foi assim? Alguém chegou e simplesmente determinou os livros sagrados? São esse. Como é que se deu a escolha dos livros sagrados? E o cânon é um termo usado para se referir à coleção de livros aceitos por toda a cristandade como inspirados pela igreja. Então, você pega uma Bíblia, você vê aqui que tem 66 livros sagrados. Também é chamado, essa coleção de livros, também é chamado de cânon sagrado. A palavra cânon significa vara de medir. E essa palavra, cânon, foi usada pela primeira vez por Atanásio de Alexandria, que viveu ali no século III e o século IV da era cristã. E ele foi a primeira pessoa, foi o primeiro estudioso, o primeiro teólogo que se referiu às escrituras sagradas como um cânon sagrado, uma vara de medir. O cânon sagrado, ele foi reconhecido em 397 depois de Cristo, no Concílio de Cartago. Cuidado com as palavras. A igreja não estabeleceu o cânon. A igreja não determinou o cânon. A igreja reconheceu o cânon. Ela se dobrou ao que já era estabelecido por Deus. Quem estabeleceu o cânon foi o próprio Deus, através da ação
do Espírito Santo. A igreja reconheceu o cânon. É isso que aconteceu. Por isso que Martinho Lutero costumava dizer que não foi a igreja que escolheu o cânon, a Bíblia, não foi a igreja que escolheu a Bíblia, foi a Bíblia que escolheu a igreja. Continuando, mas no início, não havia, no início, no primeiro século, havia o Antigo Testamento. Os discípulos usavam o Antigo Testamento. Jesus usou o Antigo Testamento. Porque houve a necessidade de se estabelecer, se escolher. Então, depois da morte de Cristo, os apóstolos começaram a produzir o Novo Testamento. O Novo Testamento foi escrito em vários lugares, e foi se espalhando os escritos, porque houve esta necessidade de termos um cânon reconhecido, que a igreja reconhecesse os livros sagrados. Qual era a necessidade? Aqui nós, em teologia, nós estamos chamando de estímulos, mas você pode mudar esta palavra estímulos para necessidade. Qual era a necessidade de se estabelecer, ou de, perdoe-me, de reconhecer os livros canônicos, os livros sagrados? Nós temos algumas necessidades. Temos o estímulo ou a necessidade eclesiástica, nós temos a necessidade teológica e nós temos a necessidade política, o estímulo político. O que significa isso? O estímulo eclesiástico significa dizer que os irmãos, as primeiras comunidades, os primeiros cristãos, eles precisavam saber, de fato, quais eram os livros que foram deixados pelos apóstolos ou pelos os discípulos dos apóstolos que estavam autorizados pelos apóstolos. Qual livro eram realmente os livros originais? Por quê, professor? Por quê? Porque logo após a morte de Cristo, começou a surgir vários escritos, vários livros sobre Atos de Cristo e sobre o próprio Atos dos Apóstolos, livros chamados apócrifos, ou falsos evangelhos. Só de evangelho, nos contam alguns pesquisadores, que tem mais de 100 evangelhos escritos, cada um mais fantasioso que o outro, e as primeiras comunidades precisavam saber qual desses livros eram os livros oficiais da igreja. A necessidade teológica era que a comunidade precisava saber qual desses livros continham os ensinos verdadeiros dos apóstolos acerca de Jesus. Porque Jesus não escreveu, não deixou nada escrito. Os apóstolos escreveram aquilo que Jesus ensinou. E a necessidade do estímulo político tem a ver com, chegando à perseguição, por quais livros os cristãos poderiam até mesmo perder a vida em favor daquele livro. Então, esses eram os estímulos ou as necessidades para o reconhecimento do cânon sagrado. E como foi que a igreja reconheceu? Foi um sonho de alguém, como alguns católicos afirmam, que São Jerônimo teve um sonho, uma revelação com os 66 livros, e, gente, sempre foram 66 livros, tá bom? Sempre foram. 73 é outra história, 73 livros é outra história. Então, mas a igreja usou, os estudiosos, a igreja usaram critérios, e vários critérios, e esse processo durou quase 400 anos. Vamos ver alguns critérios utilizados. O critério da apostolicidade visível ou de geração. Significa dizer que os livros do Novo Testamento ou foram escritos pelos apóstolos ou por algum discípulo sobre a autorização, sobre a ordem de um apóstolo, como no Evangelho de Lucas, livro de Atos, carta de Tiago, carta de Tiago, Evangelho de Marcos. Então, ele tinha que ser escrito por um apóstolo ou por discípulo sob a autorização do apóstolo, tem que ter o reconhecimento geracional. O critério da concordância ou ortodoxia doutrinária significa dizer que aquele livro, aquela carta, tinha que estar em concordância com o ensino geral ou os ensinos gerais de toda a Escritura Sagrada. Não podia ter uma doutrina específica, isolada, tinha que estar concordando. Tinha também o critério da catolicidade doutrinária, ou seja, tem que ser ensino aplicável a toda a igreja, não apenas a um grupo específico, seria uma seita nesse caso. Havia ainda também o critério da espiritualidade manifesta, era reconhecer a ação do Espírito Santo através dos livros
sagrados daqueles escritos, que é um mistério de fé, né? Que é um mistério de fé. E também houve os critérios do uso litúrgico antigo. Desde o primeiro século, desde os apóstolos, apenas estes livros foram usados pela igreja primerva. As comunidades primervas, as primeiras comunidades, usavam unicamente estes livros. Então, esses foram os critérios usados. Também, como critério, nós utilizamos os testemunhos de escritos antigos, testemunhos dos escritos antigos, e de escritores e de estudiosos antigos. Quem são esses testemunhos? Foram discípulos, alguns deles foram discípulos dos apóstolos, que deixaram documentos preciosos e antiguíssimos que testificam a canonicidade dos 66 livros, como, por exemplo, as cartas de Clemente aos Coríntios, no século I. Nós temos as cartas de Clemente aos Coríntios, a Epístola de Barnabé. No iniciozinho do segundo século, as 7 cartas de Inácio de Antioquia, as cartas de Policarpo de Esmirna, o livro Pastor de Hermas, a carta de Diogneto e ainda os escritos de Justino Mártir. E no final do século II e o início do século III, temos os escritos de Tertuliano e de Irineu. Então, esses são os testemunhos antigos, documentos verídicos e antiguíssimos, que testemunham da canonicidade dos 66 livros reconhecidos pela Igreja como livros que foram inspirados no Espírito Santo. Dessa feita, então, o cânon sagrado reconhecido é, como nós colocamos aqui, olha, como se fosse uma tabela periódica, não é? A Tabíblia, uma tabela periódica. Só de olhar isso, me lembra a dor de cabeça que a química e física nos davam, né? Então, colocados como uma tabela periódica, nós temos aí os 66 livros reconhecidamente como livros soprados, inspirados pelo Espírito Santo de Deus, livros sagrados do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Mas alguns vão dizer, professor, mas a Bíblia Católica contém 7 livros, a mais 73 livros. Bom, precisamos dizer 2 coisas aqui. Primeiro que não existe discordância quanto ao cânon do Novo Testamento, apesar de haverem centenas de livros apócrifos no período do primeiro século, tanto católicos como os protestantes, eles são unânimes em afirmar apenas os 27 livros do Novo Testamento. A discordância está quanto no Antigo Testamento. Os judeus, eles se reuniram no final do primeiro século e declararam no Concílio de Jâmia que o cânon do Antigo Testamento era apenas os 39 livros. Porém, o catolicismo incluiu na sua Bíblia esses 7 livros chamados apócrifos ou deuterocanônicos. 1º e 2º Macabeus, Tobias, Judite, Baruque, Sabedoria e Eclesiástico. O que aconteceu? Bom, o que aconteceu é que esses livros, eles estavam em uma tradução antiga da Bíblia, que era a tradução Septuaginta, que foi produzido em Alexandria. Aí você vê a diferença entre a escola de Alexandria, no mapa, onde ficava a cidade de Alexandria e a cidade de Antioquia, 2 grandes escolas de teologia da antiguidade. Esses livros, quando Jerônimo publicou a sua Vulgata, uma antiga tradução, ele usou a tradução da Septuaginta e ele incluiu na sua... Por que na Septuaginta estão esses livros? Porque a Septuaginta foi produzida na escola de Alexandria, onde havia muita influência do mundo grego, da cultura grega, da cultura helênica, eles gostavam muito de histórias fantásticas, o que os sábios ali acabaram incluindo na edição Septuaginta estes livros. Esse argumento ele foi usado no Concílio de Trento. Quando Jerônimo Jerônimo é responsável por fazer a publicação da Bíblia Vulgata Latina, ele incluiu esses livros não como livros sagrados. Ele incluía esses livros como livros deuterocanônicos, ou seja, depois dos canônicos, não canônicos. Depois de Apocalipse, havia essa lista de livros
e havia uma explicação da sua importância histórica, porém não eram livros sagrados. No Concílio de Trento, o Concílio de Trento foi um concílio que foi realizado pela Igreja Católica Apostólica Romana entre os anos de 1546 até o ano de 1563. 17 anos, aproximadamente, durou este concílio. Ali eles tomaram algumas medidas para combater o crescimento assustador dos evangélicos. Os protestantes, o crescimento dos protestantes eram absurdamente grande na Europa. E eles tomaram algumas medidas para barrar esse crescimento, ou frear o crescimento da igreja protestante. Uma delas foi incluir os 7 livros apócrifos na sua publicação. Eles, como base de argumentos, eles utilizaram o argumento de que na tradução do Septuaginta, feita em Alexandria, havia estes livros. Ora, mas na prática, isso aqui foi uma decisão política, foi uma estratégia da ICAR para enfrentar os protestantes, para dizer que a Bíblia dele era mais completa, coisa e tal. Essa decisão foi tomada no dia 8, depende do livro que a gente está lendo, tem historiador que diz que foi no dia 8, tem historiador que diz que foi no dia 16 de abril de 1546, onde foi incluída a primeira Bíblia publicada pelos católicos depois dessa data não incluiu como canônico estes livros. Apenas 70, 80 anos depois foi que saiu a primeira edição com estes livros sendo declarados como canônico pela Igreja Católica. Mas só de ler o conteúdo desses livros e nós já identificamos que não se trata de livros canônicos. Okay? Nós vamos ficando por aqui, não é, gente? Até o nosso próximo encontro, terminamos essa aula e nos encontramos na próxima aula. Tchau, tchau. Até a próxima aula.